Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Bom, vamos retomar aí então o nosso assunto, né? Sobre diabo, Satanás, encapetamento, possessão, né? Para vermos se realmente isso é uma verdade, aquilo que é dito dentro das tuas denominações, né? Detalhe, se a Bíblia é a base da tua fé, é nela que nós vamos ver se tem realmente base para todas essas crendices, né? Essas lendas, esses contos de fadas e tudo mais, né? Bom, paramos no vídeo anterior sobre Satanás, o adversário. Vocês se lembram, né? Satanás significa, a palavra Satanás significa adversário. E vamos ver algumas passagens onde nos dá a clara compreensão desta palavra na prática. Vamos lá. Números capítulo 22, verso 22, diz assim: E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Números capítulo 22 ainda, verso 32, vamos lá. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. 1 Samuel, capítulo 29, verso 4. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar a este homem, e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este o seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? 2 Samuel, capítulo 19, verso 22. Vamos lá. Porém, Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejas adversário? Morreria alguém hoje em Israel, porque, porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? 1 Reis, capítulo 5, verso 4. Porém, agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. 1 Reis, capítulo 11, verso 14, verso 23 e verso 25. Vamos lá. Levantou, pois, o Senhor a Salomão, um adversário, a Hadade, o Edumeu. Ele era da semente do rei em Edom. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá, e foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Salmos capítulo 38, verso 20. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Salmos capítulo 71, verso 13. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Salmos capítulo 109, verso 4, verso 20 e verso 29. Vamos lá. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os a sua própria confusão como uma capa. Ester capítulo 7, verso 4. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. Se ainda por servos e por servas nos tivessem vendido, eu teria me calado, ainda que o adversário não poderia ter compensado a perda do rei. Ester capítulo 8, verso 1. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado que lhe era. João capítulo 6, verso 70 e verso 71. Respondeu-lhe Jesus:
Não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Quem é o diabo aqui em João, que nós lemos, senão apenas um homem? Você viu o que o mestre disse, né? Que um dos 12 havia de trair ele. E seria ele o diabo dele. Ou seja, seria o quê? O seu adversário. Consegue compreender que a palavra diabo significa adversário? Nós lemos diversas passagens de que a palavra seria diabo ou Satanás, e não foi traduzido assim, foi traduzido como adversário. Então aqui em João, capítulo que nós lemos aqui, e o verso do nosso Messias, quem é o diabo aqui, senão apenas um homem? Mateus capítulo 16, verso 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vamos lá. Quem é Satanás aqui, senão um homem? Compreendeu? De que o nosso mestre chamou Pedro? De Satanás, ou seja, do adversário dele. Números, capítulo 22, verso 22 e 32 novamente. Vamos lá. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor posto-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Aqui, quem é Satanás, senão o anjo? 1 Crônicas, capítulo 21, verso 16. Vamos lá. E, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada, na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. Eu vou fazer uma pergunta. Novamente aqui, quem é um adversário, Satanás ou o diabo, senão o anjo? Está difícil para você isso? Eu acho que não, né? Eu acho que está simples de se entender as passagens, né? Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, verso 10 e verso 13. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E pergunto novamente, quem é Satanás aqui, senão um poder político? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vamos lá. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mais uma pergunta, quem é Satanás aqui, senão outro poder político? 2 Samuel, capítulo 24, verso 1, vamos lá. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e Davi incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Quem é Satanás ou o adversário aqui, senão o próprio Criador? Mas alguém pode dizer, para eu ler lá o Salmo 109, capítulo 6, e dizer: te peguei, porque nos Salmos, neste verso, você não tem saída. Quero ver você justificar agora. Bom, vamos ao verso. Salmo 109, verso 6. Vamos lá. Põe acima dele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Mas vamos ler os versos anteriores e ver se podemos extrair alguma coisa. Vamos lá. Salmos,
o capítulo 109, dos versos 1. Vamos voltar lá, até o verso 6. Vamos ver. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são os meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima dele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Vamos analisar o contexto todo lá do Salmo 106. O verso 4 diz assim: em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Repare que aqui a palavra foi traduzida corretamente como adversário. O verso 20, vamos ver. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Aqui os inimigos foram citados como contrários, preste bem atenção. O verso 29, vamos lá. Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubra-os a sua própria confusão como uma capa. Bom, agora repare que aqui a palavra também foi traduzida corretamente como adversário. Agora no verso 6 do mesmo capítulo, contendo o mesmo conceito, a tradução aqui é Satanás. Vamos ler, vamos lá novamente, verso 6. Põe acima dele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Aqui não houve, perceba que quando diz Satanás esteja à sua direita, aqui não houve tradução. Foi deixado exatamente na escrita hebraica como Satã. Estranho isso, não é? Então a gente lê todo o contexto do Salmo 106 e ali está falando contrário, adversário, contrário. Estranhamente no verso 6 agora, e deixaram ali como Satanás, que os meus adversários estejam. Não, colocaram como que Satanás esteja. Vou mostrar aqui para vocês algumas versões da Bíblia onde a tradução foi usada da maneira correta, tá bom? Vamos a elas. Na Bíblia Almeida Revisada, imprensa bíblica está assim: põe sobre ele um ímpio e esteja à sua direita um acusador. Na Bíblia Católica está assim: suscitai contra ele um ímpio, levanta-se à sua direita um acusador. Na Bíblia Nova Versão Internacional está assim: designe-se um ímpio como seu oponente, à sua direita esteja um acusador. Na Bíblia Sociedade Bíblica Britânica está assim: coloca sobre ele um homem perverso e esteja à sua direita um adversário. Na Bíblia Almeida Revisada e Atualizada está assim: suscita contra ele um ímpio e à sua direita esteja um acusador. Na Torá está assim: põe sobre ele um ímpio e um resistidor esteja à sua direita. Veja, resistidor. Entender Satanás no livro de Jó. Nós vamos entrar agora no livro de Jó. Só que antes, eu quero falar uma coisa. Vocês perceberam que em outras Bíblias não está a palavra Satanás. Percebeu? Está acusador, inimigo, adversário. O mesmo verso em que nós lemos que esteja Satanás. Vocês compreendem que verdadeiramente toda a conclusão que temos que tirar do Salmo 109, verso 6, que esteja à minha direita um adversário, um inimigo, um acusador. Não aquele agente de Satanás, né? Ou o próprio Satanás, aquele demônio. Consegue compreender a montagem que estamos fazendo? Vamos lá. No livro de Jó, no capítulo 1, verso 6, vamos dar uma lida. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verso 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Verso 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Verso 9, diz assim, vamos lá. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Verso 10. Porventura tu não cercaste de Sebe e ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste o seu gado e se tem aumentado na terra. Verso 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti. Verso 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Para podermos ter absoluta certeza do que eu afirmei aqui, vamos ver como Jó e as pessoas que com ele viviam entenderam esta desgraceira toda na vida de Jó, que todos nós conhecemos. Todos já sabiam e tinham este conceito de que tudo vem do Criador. O que eu quero dizer aqui? Vocês repararam que nesse diálogo de Satanás e Deus, o Criador, Satanás não fez nada deliberadamente. Ele não tomou uma atitude dele mesmo, ele foi lá e fez. Reparou quem é que deu a ordem para tocar em Jó? Reparou quem deu a ordem para ser o adversário de Jó? Satanás não teria tomado nenhuma atitude em relação a Jó se não fosse dado permissão pelo próprio Deus. Vamos ver em outras passagens se as pessoas que estavam envolvidas na vida de Jó, na sociedade de Jó, tinham também em mente que tudo vem do Criador. Vamos ver? Jó capítulo 1, verso 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Fogo de Deus. Capítulo 1, verso 19. Vamos ver. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Aqui no verso 19, temos uma pergunta a fazer. Quem é que tem poder sobre a natureza, e em particular o vento? Se você respondeu o Criador, ótimo, acertou. Então, se está dizendo que os ventos vieram e fizeram tudo isso, eles têm em mente que isso veio do próprio Criador. Jó capítulo 1, verso 21. Vamos lá. E disse, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é que tirou então? O Senhor. Jó capítulo 2, verso 9. Vamos ver. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Por que ela não disse amaldiçoa Satanás e morre? Por que ela não disse amaldiçoa o capeta e morre? Amaldiçoa o diabo e morre? Ela disse amaldiçoa Deus e morre. Por quê? É claro, porque na mente dela tudo venha do Criador. Jó capítulo 2, verso 10. Vamos ver. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal de Deus? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Para Jó, quem é que viria o mal então? Do próprio Deus. Jó capítulo 5, verso 17. Vamos lá. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Quem que repreende? A cabeça deles era o próprio Criador, estava correto. Jó capítulo 6, verso 4. Vamos lá. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Vejam, meus queridos, a mentalidade, tudo vinha do Criador. Jó capítulo 8, verso 3 e 4. Porventura, perverteria Deus o direito? E perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Quem é que lançou na mão da sua transgressão? Ele está falando de Deus, do Criador. Jó capítulo 10, verso 2. Vamos lá. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Então quem é
que na cabeça de Jó, quem é que estava contendendo com ele? Quem é que estava causando tudo aquilo para ele? Era o próprio Criador. Jó capítulo 11, versos 5 e 6. Vamos lá. Mas, na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria que é múltiplice em eficácia. Sabe, pois, que Deus exige de ti do que merece a tua iniquidade. Veja, o entendimento qual é? Jó capítulo 19, verso 1. Vamos ver. Compadece de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Veja que em nenhum momento Jó, ou os que estão ao seu redor, está atribuindo tudo o que está acontecendo na vida de Jó ali a um diabo, a um capeta, a uma possessão, a um demônio, a uns anjos caídos, nada. É tudo, você consegue perceber, né? Está claro para vocês, não é? Jó capítulo 27, verso 2, vamos ver. Vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Veja, como profundo. Jó capítulo 30, verso 11. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Jó capítulo 42, verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Pense bem e reflita em tudo que falamos até agora nesta série e se pergunte se o que te ensinam nas suas denominações sobre diabo e Satanás tem base na Escritura? Reflita, pense, nós estamos falando só do capítulo de Jó, mas vamos falar mais coisas para frente ainda. Por um acaso você viu alguma conotação dada de que aquilo veio de Satanás, do diabo? Por acaso algum dia alguém parou, abriu o livro de Jó e fez você perceber o que está escrito, qual é o entendimento que eles têm sobre o mal que veio sobre Jó e sobre sua família? Eles entenderam que aquilo tudo veio de um diabo ou ficou claro para você que na cabeça deles tanto o mal quanto o bem vinha do Criador? Diabo, o enganador. Título do próximo vídeo. Tá certo? Legal que você veio até aqui. Vai lá no nosso canal, dá um joinha, compartilha, se inscreva, que é muito importante isso para nós. Tá certo? Lembrando que a minha batalha aqui não é contra nenhuma denominação, nenhum líder religioso, nem contra a sua fé. A minha batalha aqui é no entendimento se o que te ensinam é realmente o que está escrito na base da tua fé, que é a Bíblia. Tá bom, meu amigo? Um abraço e até lá.